Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jani Chagas e esse é o meu canal Saudação Diária. O propósito desse canal é sempre poder trazer uma palavra de edificação e fortalecimento para a sua vida. Então, desde já eu te peço que você se inscreva aí no meu canal, aperta aí o sininho para que sempre quando tiver um vídeo novo você possa ser notificado e aperta aquele joinha para nos ajudar, beleza? A palavra de hoje ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículos de 1 a 3. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que hoje com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. O livro de Deuteronômio, irmãos, é um livro que nós podemos dizer que ele vai trazer toda a retrospectiva de todos os acontecimentos, de todas as experiências que Israel teve no deserto. Pois Moisés havia convocado toda a assembleia e ali começou a relembrar o povo de tudo aquilo que eles viveram no deserto. Como nós sabemos, os filhos de Israel viveram durante 430 anos no Egito. E ali eles foram humilhados, eles foram maltratados, eles foram feitos de escravos. E então Deus, vendo a humilhação do seu povo, ele levanta um homem chamado Moisés para livrá-los da aflição e da escravidão do Egito. E assim Deus faz e diz, olha, eu vou dar a eles a promessa a qual fiz aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. Eu vou dar a eles a terra que mana leite e mel, a terra a qual havia prometido aos seus antepassados. E a Bíblia diz que Israel ele sai do Egito. Mas quando nós vemos, Israel não toma posse da promessa de uma hora para outra. A promessa ela não se cumpre de maneira imediata. Israel, primeiramente, ele peregrina durante um longo período de tempo no deserto. Um lugar onde há fome, um lugar onde há seca, um lugar onde a morte reinava. Depois deles peregrinar durante esse longo tempo no deserto, que eles tomariam posse da promessa a qual Deus tinha para eles. Aqui eu já posso trazer algo para as nossas vidas. Deus ele tem promessas para as nossas vidas. Mas antes de toda promessa se cumprir em nossas vidas, sempre vai haver um deserto a qual nós vamos ter que percorrer. Sempre vai haver um deserto, um lugar de dificuldade, um lugar de escassez em que a nossa vida nós vamos ter que percorrer. Foi assim na vida de Davi. Samuel ungiu Davi como rei, mas Davi não se tornou rei do dia para a noite. Davi ele teve que derrotar gigantes. Davi ele teve que passar longos períodos de anos fugindo de Saul para preservar sua própria vida. E somente aos 30 anos de idade que Davi se tornou rei. Ou seja, somente aos seus 30 anos a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Podemos ver como um maior exemplo o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo pousa sobre ele. A Bíblia diz que ele ia dar início ao seu ministério. Mas antes dele dar início ao seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Antes de toda a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, sempre vai haver um deserto para nós enfrentarmos. Outra coisa que nós podemos aprender com esse texto é que o texto diz que Israel peregrinou durante 40 anos no deserto. Agora, quando nós olhamos o livro de Números, capítulo 13 e 14, nós vamos ver que Deus havia mandado Moisés escolher 12 príncipes para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. E eles fizeram esse reconhecimento durante 40 anos. Eles trouxeram o melhor da terra para que o povo pudesse ver o quanto a terra realmente era próspera. Mas quando eles começaram a falar do povo que vivia naquela cidade, eles começaram a trazer um relatório totalmente negativo. Eles disseram, olha, o povo que mora naquela cidade, naquela terra, é um povo mais poderoso do que nós. As cidades são fortificadas. Os homens, os soldados são gigantes. Nós diante dele, nós somos como gafanhotos. E o povo começou a murmurar. O povo começou a questionar. O povo queria matar Moisés.
E por conta disso, a ira do Senhor se acendeu. E Deus disse, essa geração vai toda perecer no deserto, somente a segunda geração tomará posse da promessa. E o povo peregrinou durante 40 anos no deserto por causa da sua incredulidade. Ou seja, quem levou o povo a peregrinar durante 40 anos não foi Deus, foi a incredulidade do povo. Em contraste com os filhos de Israel, nós podemos encontrar o Senhor Jesus, a qual o Espírito Santo levou para o deserto. A Bíblia diz que Satanás veio tentar o Senhor Jesus, mas de diversas maneiras. Satanás o tentou, Satanás o provou, mas Jesus permaneceu fiel ao Senhor. Jesus permaneceu fiel ao seu Pai. E Jesus ficou no deserto apenas 40 dias. O Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto porque permaneceu fiel. Os filhos de Israel ficou 40 anos no deserto porque duvidou, porque agiu com incredulidade. E aqui eu posso dizer algo para mim e para você, que é Deus que nos leva para o deserto, mas o tempo que nós ficamos no deserto, quem vai determinar somos nós. Se nós agirmos com fé, se nós agirmos com perseverança como agiu o Senhor Jesus, o tempo será curto. Mas se nós não soubermos reagir da maneira adequada ao deserto, o deserto ele vai ser longo. Aleluia. Outra coisa que nós podemos dizer é o porquê que Deus nos leva para o deserto. O texto diz que o Senhor levou Israel para o deserto para os provar, para os humilhar, para saber o que havia em seus corações, para saber se eles haveriam de obedecer os seus mandamentos ou não. Sabe por que Deus nos leva para o deserto? Para saber o que tem nos nossos corações, para colocar aquilo que está no mais íntimo do nosso ser para fora, para que nós possamos manifestar aquilo que tem dentro de nós. Nós só podemos dizer que somos pessoas pacientes se a nossa paciência for provada. Só podemos dizer que somos homens e mulheres de fé se a nossa fé for provada. Por último, eu quero dizer por que Deus nos leva para o deserto. Para que nós venhamos experimentar o cuidado do provedor. Porque Israel viveu no deserto durante aqueles 40 anos, mas nunca lhes faltou nada. Deus sempre esteve lá cuidando deles, com a nuvem, com a coluna de nuvem de dia e aquela coluna de fogo de noite. A água jorrava da rocha, o maná caía do céu. Ou seja, Deus sempre estava dizendo, eu sou o seu provedor, eu estou cuidando de você todo dia, toda noite, não importa o tempo, eu estou contigo. Deus ele nos leva para o deserto, para nós sabermos que Ele é fiel e que Ele nunca vai deixar nada nos faltar. Aleluia! Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.